Então hoje o arcabouço fiscal é o causador da queda da bolsa, da subida do dólar. Tenham paciência, né? Tenham paciência. Como se todos não conhecessem. Houve uma mudancinha ou outra, mas já conhecida ontem também. E aí observem lá, Nova York. Só a Nasdaq está subindo, porque lá é mais cedo que aqui, então ainda tem muito chão, né? Pode haver mudanças, mas só a Nasdaq subindo. De resto, a bolsa convencional e os índices mais importantes, né? SP500 e tal, e também em Londres, descendo. Não é o arcabouço fiscal, mas aí resolvem dizer que é. E o interessante é que muita gente, na imprensa, na academia, os analistas, né, que são chamados para opinarem quando há algum acontecimento econômico relevante, eles que são alucinados pela reforma trabalhista, gostaram tanto, bateram palmas, disseram que era a modernidade chegando, que bateram palmas para o teto de gastos, né? Aquele texto que é uma excrescência enfiada na Constituição e que agora finalmente tudo indica, né? Depende do Congresso, mas tudo indica será substituído finalmente por algo muito mais racional e que leve em consideração o seguinte: o governo, ele tem gastos, ele tem investimentos. É um papo furado de que gasto e investimento é uma coisa só, que chamam de investimento só para dizer que não é gasto. Não. Não é verdade. Não é uma coisa só. Então você tem receita, é uma coluna. Você tem os gastos. Grosso modo, são as duas colunas. Mas como você gasta? Leva ao surgimento de uma terceira coluna, o que é investimento, que dará retorno, inclusive, de arrecadação. Tudo isso tem de ser considerado. E é preciso considerar também se a receita subiu ou desceu, qual fenômeno econômico provocou isso. Isso é fundamental. Foi crescimento econômico? Foi indústria produzindo mais, agricultura produzindo mais, comércio vendendo mais, o setor de serviços trabalhando mais nas suas diversas formas, né? O que aconteceu? Então não venham com esse papo de que tudo se resume a receita e gasto e o governo deve buscar gastar mais, gastar menos do que arrecada. Aí vem aquele papo como qualquer dona de casa, qualquer dono de padaria e tal. E as coisas não são assim tão simples. Porque uma empresa, seja de qualquer ramo, ela trabalha para atender os seus clientes. Ela trabalha para atender e vender os seus produtos para quem quer os seus produtos ou os seus serviços e pode pagar. O Estado, não. O Estado, por decisão da sociedade, por decisão do contrato social implícito e por conta também, obviamente, da Constituição, que estabelece como exigência que o Estado ele não atende só os que podem pagar. O Estado tem de atender, tem de socorrer, tem de entregar os seus serviços, a sua ação aos que não podem pagar. Aqueles que não podem pagar
pela saúde, eles devem receber saúde pública. Os que não podem pagar, pela comida. E eles devem receber o socorro do Estado, inclusive em forma de comida. São os que não podem pagar pela educação. Então o Estado está obrigado, por esse contrato social não escrito, mas estabelecido, e pela Constituição que expressa as intenções desse contrato social, como princípio jurídico, o Estado deve entregar educação, saúde, sobrevivência, alimentação a quem não pode pagar por coisa alguma. E é por isso até que a melhor coisa para o equilíbrio fiscal, para a responsabilidade fiscal atendida, é economia forte. Quanto mais gente empregada, é menos gente recebendo assistência pública. O sujeito tem salário, ele tem o salário dele, ele entrega a sua força de trabalho, recebe salário e não precisa desse socorro específico do governo, do Estado de maneira geral, prefeitura, governo estadual, governo federal. Ele não precisa. E ele vai consumir mais. E quando você tem isso como uma tendência da economia, mais produção, mais empregos, melhores salários, aumento da renda média, mais consumo, portanto mais demanda e portanto mais emprego, o Estado arrecada mais. Essa é a maneira inteligente, saudável de conseguir equilíbrio fiscal. O governo tem atribuições que não podem ser adiadas. Não adianta você dizer, suspendam o programa de socorro aos que estão na miséria. Não é adiável. Que dirá cancelável, né? Como alguns gostariam de ver acontecer. Cancelamento. Cada um que se vire. Mas aí eles entenderiam que vários privilégios que têm, eles não teriam. Se fosse assim, desde o início. O jogo seria outro. Os valores seriam outros. As disputas seriam outras. As armas utilizadas nas disputas seriam outras. Muitos dos seus privilégios foram obtidos exatamente porque é esta a ordem estabelecida. E esta ordem estabelecida, que é ampla, diversa, complexa, ela prevê o atendimento pelo Estado das necessidades daqueles que não podem pagar pela escola, pela saúde, pela comida, em muitos casos. Em muitos casos, nem pela comida. Isso é o quê? Isso é o gasto que querem seja atacado? O investimento em infraestrutura. Sabe aquele negócio que acho que todos nós ouvimos desde a infância? Se você tem rede de esgoto, saneamento básico, água tratada, haverá muito menos gente doente. A demanda pelo serviço público de saúde será muito menor. Crianças doentes, por causa da água contaminada ou do esgoto a céu aberto, ficarão livres deste problema. E, já que gostam de contas, investir em saneamento básico significa, lá na frente, menos gastos com saúde. E estamos falando de bilhões. Bilhões. Mas não.
Nós somos pela responsabilidade fiscal. Que história é essa de assistência social? E aí, se prostraram lá diante do teto de gastos. E claro, gente muito bem informada, que não é movido por essas infantilidades pseudo-liberais. Na verdade, é uma mentalidade alimentada pela ignorância, pelo egoísmo, pela mesquinharia. Mas gente que olha apenas do ponto de vista do interesse dos seus investimentos, dos investimentos da sua empresa, do seu grupo, da sua corporação, olhava para o teto de gastos, não com essa atitude idólatra, infanto-juvenil, mas dizia o seguinte: que maravilha, esse troço não afeta pagamento de juros, não afeta serviço da dívida. O governo não pode deixar de pagar dívida por causa do teto. Então viva o teto. Até porque o teto faz com que dinheiro que seria usado para outras finalidades, em busca de outros objetivos sociais, esse dinheiro, este sim, estará limitado. O investimento estará limitado. Até o dinheiro que alguma empresa privada resolveu colocar numa universidade estará limitado. Até o dinheiro que veio de outro país para o Fundo Amazônia estará limitado. E aí, nós temos a garantia de que não faltará dinheiro para o pagamento do serviço da dívida, para o pagamento de juros. Viva o teto de gastos. E aí, claro, você apresenta um argumento publicamente respeitável, aparentemente, a respeito de responsabilidade fiscal, convence um batalhão de jornalistas, de acadêmicos, e aquilo vai sendo espalhado, né? O teto de gastos. O teto de gastos era um limite para investimento, para o cumprimento das atribuições sociais que a sociedade deu ao Estado e que a Constituição dá ao Estado. E não tocou nem na dívida, nem na gastança assombrosa que os poderes fazem com dinheiro público. Não atacou, não reduziu em coisa alguma, pelo contrário, gastam cada vez mais. Sem constrangimento, sem assombros, gastam. Vejam que o noticiário diz aí que este ano o Supremo passou a poder usar os jatinhos da FAB. 15 viagens computadas, 13 delas com um único passageiro. E aí, a mencionada naquela tese, dona de casa, o mencionado dono da padaria, dono da pizzaria, dono do açougue, ele fala, peraí, sai muito mais barato dar uma passagem pro cara do que colocar um avião no ar só para levá-lo. Deem a passagem para ele. Mas aí eles dizem, não, nós somos vaiados nos aeroportos, nos aviões. Então é melhor viajar no jatinho da FAB. E custa caro. Cada vez que um avião desse levanta voo, custa muito caro. Aí não tem teto que iniba. Não tem. Teto é para investimento. Então eu preciso derrubar esse troço.
e colocar em seu lugar algo que tenha investimento público e cumprimento de atribuições do Estado como importantes, como coisas que não podem ser atiradas pela janela, em nome da responsabilidade fiscal. A responsabilidade fiscal é importantíssima, até porque se não houver, você destrói a capacidade, inclusive, de fazer investimentos, provoca inflação, que corrói exatamente o poder aquisitivo dos mais pobres. Não há dúvida que responsabilidade fiscal é importante. Mas a responsabilidade fiscal é um instrumento. Ela não é a finalidade. É a mesma coisa do sujeito ter um carro e não usá-lo. Exatamente para que não haja desgaste das peças, dos componentes. Deixa o carro na garagem, sempre zerinho. A finalidade passa a ser o carro. Ele deixa de ser um instrumento e se torna a finalidade. Preservá-lo. Os mecanismos que dão equilíbrio fiscal são importantíssimos. Mas eles não são a finalidade, eles são instrumentos. A própria responsabilidade fiscal é um instrumento para o bem-estar social, para o adequado funcionamento do Estado nas diversas esferas do governo, nas diversas esferas do próprio Estado, ou seja, não só o governo, mas legislativo, judiciário, e isso se reproduz nos estados, nas cidades. É isso. É um instrumento, não é a finalidade diante da qual todos devem se ajoelhar. Mas é a mesma coisa que vimos com a tal reforma trabalhista. Oh, é a modernidade. Agora teremos uma relação tão livre entre o empregador e o empregado, entre quem compra e quem vende a força de trabalho. Não haverá amarras e o resultado será uma multiplicação de empregos. E teve gente que acreditou nisso, mas teve gente que, sem acreditar, defendeu isso. E teve gente que falou da Noruega, mas não fala do Estado de proteção social construído na Noruega. Isso não. E ainda diz que no Brasil há um Estado de bem-estar social e de proteção social. Tem a cara de pau de dizerem isso. E o que havia foi atacado. O que havia, um esboço de proteção à dignidade do trabalho do trabalhador, isso foi atacado. No país onde folha de pagamento é tributada, eles atacaram direitos dos trabalhadores. É a mesma mentalidade que faz com que muitos olhem para essa história de limites de gastos e pensem, pô, ataquem esses investimentos. Parem de investir em política para os pobres. Que haja disputa ali no mercado de trabalho, que cada um se vire. Como se essa disputa não fosse desde sempre viciada. Como se não houvesse, diante de uma multidão, um muro intransponível. E aí, cortem os gastos com essa gente. Então, essa nova regra fiscal, ela limita, sim, o avanço de despesas. A cada ano, há um limite. 70% do aumento das receitas primárias nos 12 meses até junho. Então é julho a junho,
junho de um ano, julho de um ano a junho do ano seguinte. Julho de 2023 a junho de 24, julho de 24 a junho de 25 e assim por diante. 70%. Isso evita aumento incontrolável. Se houver um salto na arrecadação, há um limite percentual. E aí, quando houver queda da arrecadação, você tem, em tese, aí, claro, depende de outras ações, competência, responsabilidade, reservas. É a velha história de José no Egito. Aproveite os 7 anos das vacas gordas e guarde. O que sobrar, guarde, porque virão 7 anos de vacas magras. É o mesmo princípio. Os gastos devem crescer sempre entre 0,6% e 2,5% acima da inflação. Oh, mas isso é um absurdo. Antes nós tínhamos a inflação passada como limite intransponível. Sim, para investimentos. A gastança continuava e, claro, o enriquecimento de muitos com juros cobrados na compra de papéis do Tesouro. Isso estava garantido, irmão. Estava garantido. Então era festejado. E um mecanismo estúpido que iria inviabilizar até a administração, que dirá a capacidade de investimento, que já está lá embaixo. Né? Parte do crescimento de gastos no ano que vem é decorrente da forma como o governo calculará as receitas. E aí, é preciso ter cuidado, claro, com sazonalidade ou com acontecimentos que nem são sazonais. São mesmo excepcionais, isolados no tempo e no espaço. 2022, houve um forte aumento de arrecadação. Por quê? Porque houve muito dividendo, antecipação de dividendos, ou seja, parte do lucro distribuído pelas empresas que têm a União como sócia. Então, venda da Eletrobras. São acontecimentos que não se repetem. Claro, você terá, nos próximos anos, a cada exercício, distribuição de dividendos. Mas a antecipação provoca uma imagem distorcida. Aquilo não é o normal. Há uma concentração de pagamento de dividendos naquele período. E é claro que depois, como aquilo foi antecipado, não ocorrerá, pelo menos durante 1 ou 2 anos. Venda de empresa, a Eletrobras não será vendida de novo. E aí, quando se considera julho de 22 a junho de 23, você tem a consideração de receita que foi excepcional em 2022. Se o governo adotasse o total da receita primária, haveria um ajuste, uma queda na arrecadação. Isso levaria a um volume maior de gastos autorizados em 2024. Claro. E ao excluir da conta os fatores pontuais, excepcionais, extraordinários, há mais margem para despesas no ano seguinte. Então, veio o sujeito lá do Fundo Monetário Internacional e falou assim: poxa, esse plano é bom. E hoje veio o Roberto Campos Neto e falou: olha, dadas as circunstâncias atuais, econômicas e sociais, esse plano é o que pode ser apresentado, é muito bom. Mas e aí, o sujeito que usava, por exemplo, o Roberto Campos Neto, sem conhecer o que ele pensava do plano, mas usava o nome do sujeito para atacar o plano, ele sai dizendo agora que a Bolsa desabou porque o plano finalmente foi conhecido. Tenha paciência.
Daqui a pouco vão dizer que também por isso a Bolsa em Nova York, em Londres, sofreu perdas. É muita cara de pau. E não tem jeito. Há atribuições que permanecerão aí. A questão é o que se faz, não só o governo, mas a sociedade brasileira, para mudar o cenário social, para derrubar os muros do apartheid social histórico. Este muro que não está na lei, não está nos livros, ele está nas ruas, nos sertões. Ele está ali, cercando a população ribeirinha, a população sertaneja, a população das periferias, os operários, os camponeses, ele está ali. Se essa gente tem trabalho, tem renda, advinda do próprio trabalho, conquistada com o próprio trabalho, ela terá menos necessidade, cada vez menos, até que nenhuma, de socorro do Estado. E se a ela for dada, o que aliás o Estado é pago para dar, se a essa população for dada a rede de esgoto, a água tratada, o saneamento básico, a escola decente, o hospital público com tudo que é fundamental, os gastos cairão. Essa é a maravilha da economia. A consequência disso, desse tipo de investimento, é lá na frente redução drástica de gastos. E, ao mesmo tempo, aumento da arrecadação. Essa é a única chave. Mas a mentalidade pueril e que faz da questão fiscal um tótem a ser adorado, idolatrado, e com supostas bases teóricas, né, que levam as pessoas, até nas universidades, nas redações, diante de um microfone, de um teclado, no Congresso Nacional, a atacarem esses investimentos sociais. Mas nenhuma palavra sobre a maneira como é tratada pelo mercado da dívida pública, nenhuma palavra sobre a gastança que um poder estabelecido faz com o dinheiro público, gastança irresponsável, imoral. Isso não é problema. O problema é investimento na saúde, na educação, na infraestrutura, no socorro alimentar, na assistência social. Esse é o problema. Romper com isso é primordial. E esse plano apresentado, que está agora no Congresso, ele traz esse conceito elementar de romper com isso. Então, viva o rompimento. Ronald.